Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar de algo bastante interessante, tá? A nossa lição é de número 3 e ela se encontra no livro de Mateus, o capítulo 13, o versículo do 47 ao 52, tá? O tema da nossa lição é uma história sobre alguns peixes. Para retratar esses peixes, para o que é retratar? Para mostrar esses peixes, eu tenho aqui alguns peixes, tá? Relevem porque a Pro, ela não é desenhista, né? Então, eu fiz o peixinho do jeito que deu para fazer, acredita, tá? E aí, foram estes os peixinhos, tá vendo? Não sei se vocês repararam, mas cada um deles é de uma cor, certo? E cada um deles é de um tamanho, não são todos do mesmo tamanho, certo? A nossa lição vai falar sobre alguns peixinhos. Mas, Pro, o que esses peixinhos têm a ver com a nossa lição? Pois bem, antes de iniciarmos a nossa aula, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele faz nas nossas vidas, tá certo? Então, fechem os olhos e orem junto comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Bom, mais uma vez, o mestre de Nazaré se aproxima de seus discípulos e conta-lhes uma história que tinha como propósito mostrar a verdade acerca daqueles que serão salvos e os que ficarão de fora do reino de Deus. Então Jesus fez mais uma vez o uso da comparação, porém dessa vez ele utiliza-se de uma situação que é bem próxima da realidade dos seus discípulos, a pesca, né? Os discípulos de Jesus, como a gente estudou na lição passada, alguns deles eram pescadores, tá? Se não a maioria, né? Jesus encontrou, né, à beira do mar, pescando, né? Então, se eu não me engano, a primeira história da lição passada, primeira não, acho que foi a segunda ou foi a terceira, nós falamos sobre isso, né? Jesus, ele estava na beira da praia, e aí o barco de Pedro se aproximou da areia, o Senhor foi lá, né, falou com ele que ele jogasse novamente a rede para pescar os peixinhos, vocês lembram? Pois bem, eles eram pescadores, né? Alguns dos discípulos de Jesus eram pescadores. E aí Jesus usou uma história para ilustrar algo bem próximo da realidade deles, algo que eles viviam todos os dias, né? Algo que eles iriam entender com facilidade, tá bom? Vamos lá. À vista disso, o mestre lhes diz: o reino de Deus é semelhante a uma rede que os pescadores lançaram em um lago. Vou mostrar para vocês a imagem. Essa aqui, tá vendo? Aqui são os pescadores e aqui são suas redes. Eles lançaram no mar. Depois que está cheia, eles a puxam para a beira da praia e começam a separar os peixes que nela foram recolhidos. Nessa mesma rede,
há peixes de diversos tamanhos e diversas espécies, que foi o que eu mostrei para vocês, tá? Vamos dizer que cada uma dessas cores, não existe peixes de todas essas cores. Ou será que existe? Existe. Existe peixes de várias cores, né? Ainda não lembro de ter visto algum peixe rosa, mas verde eu já vi. Verde? Verde eu também não lembro. Não, verde eu já vi. Verde, azul, amarelo, já vi. Vermelho, laranja. Já vi peixes dessas cores, mais ou menos. E eles também são de diversos tamanhos, tá? Assim também como esses peixinhos aqui, tá bom? Por eles serem tão diferentes, existe uma diversidade, existe uma diferença enorme entre eles, né? E assim era também com esses peixes que os pescadores pegam no mar, né? Diversos tamanhos e diversas espécies. Alguns são aproveitáveis e outros não servem para nada. O que fazem os pescadores depois de recolherem os peixes? Separam os que são bons e os colocam em um cesto à parte. Mas quanto aos que não servem para nada, estes são lançados fora na água. Vou mostrar para vocês a imagem, que é essa aqui. Tá vendo? Que esse pescador tá jogando o peixe fora no mar, porque esse peixe não presta, tá vendo? E esse aqui está com os peixes bons, ó. Ponto aqui dentro do cesto. Dessa maneira, tá? Com essa história, o Senhor ensinou aos seus discípulos que assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos de Deus virão e recolherão as pessoas que são justas e fazem a vontade de Deus, e as levarão para um lugar, de amor e bondade. Vou mostrar para vocês mais uma vez, que é essa aqui, tá vendo? Os anjos do Senhor recolhendo, que anjinho, ó, recolhendo as pessoas que obedecem. As outras pessoas que não obedecem estão chorando, tá vendo? De boca aberta, chorando. Porque assim será no dia em que Jesus voltar para nos buscar, tá? Esses são os justos que servem a Deus e obedecem a sua palavra, e por causa disso herdarão o reino dos céus. Os que vocês viram subindo, né? São as pessoas que obedecem a palavra de Deus, né? A Bíblia fala que estes herdarão o reino dos céus. Mas para os que são desobedientes e não servem a Deus, restará como recompensa a fornalha de fogo ardente. Ali eles sofrerão o castigo eterno e haverá choro e ranger de dentes por conta do desespero de estarem perdidos e sem salvação, tá? Então, o que a lição está falando pra gente? Que nós que servimos ao Senhor, nós devemos obedecer a palavra de Deus, para que possamos herdar o reino dos céus. Mas as pessoas que não servem ao Senhor, que não estão dentro da palavra, que não obedecem aquilo que Deus lhe ordena, serão lançados no inferno. E lá vai ter muito desespero, choro e ranger de dentes, porque não tem mais salvação para eles. A Bíblia fala que uma vez que a pessoa morre, ela não tem como voltar à vida. Segue-se o juízo, né? Se ela estiver com Cristo, estiver obedecida ao Senhor, estiver feita a vontade de Deus, ela irá ao céu. Mas aqueles que desobedecem, que não servem ao Senhor, infelizmente já estão condenados, né? Vão para o inferno. Assim como os peixes que foram recolhidos na rede, há muitos que também são chamados e até mesmo fazem parte de uma igreja, mas não servem a Deus de todo o coração. Aprendemos com esta lição que não basta apenas ouvir o Evangelho e fazer parte de uma igreja.
é necessário também obedecer ao que ensina a palavra de Deus. Os justos não são os que conhecem o Evangelho, não são os que conhecem a palavra, e sim os que ouvem a palavra e colocam em prática. São estes os salvos que herdarão o reino de Deus. Aproveite a lição e entenda que todos nós devemos obedecer à palavra de Deus, isto é, fazer tudo o que agrada a Deus, que é obedecer aos seus pais, respeitar os seus amigos, obedecer aos seus professores, fazer as atividades de casa e também os deveres da escola, e também ajudar o próximo, tá? Enfim, devem ser obedientes e fazer tudo da melhor maneira possível, pois certamente haverá uma recompensa para os filhos de Deus. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a imagem, tá? Essa aqui. Tá vendo? Aqui é uma criança ajudando o seu próximo, né, que caiu do skate. Aqui é ajudando o seu próximo, a velhinha, a carregar suas compras, né? É ajudar a mamãe e o papai nas tarefas de casa, tá vendo? Ah, mas eu só tem que fazer isso? Não, né? Tem que falar do amor de Deus, ler a palavra, orar, buscar, jejuar. Tudo isso é obedecer à vontade de Deus, certo? Pois certamente haverá recompensa para os filhos de Deus, para aqueles que fazem a vontade do Senhor, né? Terão recompensas. E não se esqueça de um detalhe muito importante, né? Nós somos exemplo. A Bíblia fala que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, né? Ou seja, tem muitas pessoas observando a gente, vendo tudo que a gente faz. Então, quando a gente faz uma coisa que não agrada a Deus, as pessoas que não servem ao Senhor lembram logo que nós dizemos que servimos ao Senhor. Aí falam, mas como você serve ao Senhor se você está fazendo algo de errado, se você está desobedecendo, se você não está de acordo com o que você está falando, certo? Então, nós precisamos verdadeiramente amar e fazer o que agrada a Deus, tá certo? Então, que vocês tenham um coração sempre disposto a servir em vez de ser servido. É isso que Deus ele espera ver em nós, tá certo? Para não ficar, né, somente com essas palavras, que vocês entendam que somente os justos herdarão o reino de Deus. Os justos, como eu falei para vocês, são aqueles que não só ouvem a palavra de Deus, não só aqueles que vão para a igreja, não só aqueles que vão para a escola bíblica, mas aqueles que praticam, ouvem a palavra e praticam, certo? E os justos servem a Deus com sinceridade, ou seja, foi o que eu também já falei para vocês na lição do trimestre passado. Deus, ele gosta de um coração sincero, ele gosta que a gente fale a verdade. Então, todas as vezes que a gente pensar em fazer algo que agrada a Deus, nós temos que lembrar que temos que fazer com sinceridade, porque dessa forma nós seremos considerados por Deus como justos, como pessoas fiéis e obedientes, tá certo? Então guardem isso na mente de vocês. Eu preciso ser justo, e o justo ele obedece a tudo aquilo que Deus ele fala, tá bom? Essa é a nossa lição de hoje, né? Espero que isso fique guardado na mente de vocês, porque não é somente ir para a igreja, é só ouvir a palavra, é só cantar no grupo. Nós precisamos obedecer aquilo que a palavra de Deus ela fala e também falar do amor de Deus para as pessoas. É o que eu falo com vocês todo domingo quando termina a aula. Vocês precisam espalhar a palavra de salvação. Vocês precisam falar do amor de Deus para outras pessoas que não conhecem o Senhor, porque olha o risco que elas estão correndo. Como a gente viu na lição, as pessoas que não conhecem o Senhor já estão com sua alma condenada, porque não conhecem, não servem a Deus, não tem como obedecer.
Mas a partir do momento que você fala do amor de Deus a elas, você está dando uma oportunidade. Não é você não. O Espírito Santo de Deus que está te usando para falar do amor de Deus para elas, está dando uma oportunidade de salvação a ela. Então ela não vai poder dizer que não ouviu falar de Jesus, que não conhecia o Senhor. Tá certo? Então nós que servimos ao Senhor, que somos os justos e obedecemos a palavra de Deus que nos manda falar do amor dele, é compartilhar sobre a palavra, é falar a verdade. Olha, a lição desse domingo na minha escola bíblica falou que nós somos como peixes, né? Alguns peixes são bons e outros são ruins. Os peixes que são bons, Jesus ele bota em um cesto, né? E separa. Os que são ruins, ele joga de novo no mar. Ah, o que você quer dizer isso? O seu coleguinha pode perguntar. O que você quer dizer isso com essa história? Você vai chegar para ele e vai explicar. Jesus, ele separa as pessoas boas das ruins. Separa as pessoas que servem a ele e as que não servem. As pessoas que servem a ele serão levadas para os céus, herdarão o reino dos céus. Mas aquelas que não servem ao Senhor, elas serão lançadas no inferno e estarão condenadas, porque não obedeceram a palavra de Deus. Então você, meu coleguinha, precisa aceitar Jesus. Precisa estender a sua mão, abrir o seu coração e receber Jesus como seu Salvador. Não só pelo fato de ir para o inferno, mas porque Jesus ele morreu por você. Ele tem um plano de salvação na sua vida. Ele quer que você esteja no céu junto com ele. Ele quer que você herde o céu. Ele preparou o céu para você, né? Tem um hino que vocês louvam no grupo das crianças e que fala assim, ó. Melhor que chocolate, melhor que um bombom, melhor que pirulito, o céu é muito bom, né? Então no céu é bem melhor do que tanta coisa gostosa, do que tanta coisa que a gente imagina. E é para lá que o Senhor quer que você vá. Você pode até cantar esse hino também para o seu coleguinha ou outro, que o Espírito Santo lhe lembrar, mas que vocês falem do amor de Deus para essas pessoas. Ah, mas eu não tenho como falar porque nós estamos em quarentena. Tá certo, mas tem o vídeo. Vocês podem mandar o vídeo da aula para essa pessoa, para que ela também possa ouvir falar sobre Jesus, tá certo? E conheça sobre o amor dele, tá? Como a gente viu na semana passada, coração é onde a gente guarda a palavra de Deus. Então, que essa palavra caia como semente no seu coração e produza frutos, tá certo? Que você fale do amor de Deus para outras pessoas, que você compartilhe e que o seu coração sempre seja sincero diante do Senhor, tá certo? Nós vamos agora orar, agradecendo ao Senhor por essa aula e que o Senhor ele faça muito mais nas nossas vidas, tá certo? Após terminar de orar, nós vamos fazer a correção da lição, tá bom? E eu vou passar mais outra atividade para vocês. Vocês vão confeccionar os peixinhos, né? Não precisa recortar. Se vocês quiserem recortar, tudo bem. Mas se não quiser recortar, vocês podem fazer eles na folha de caderno, tá? Façam o desenho dos peixinhos, né? E aí, vocês vão gravar um vídeo, assim como vocês gravaram nesse domingo. Vocês vão gravar o vídeo e vão mandar para uma pessoa que vocês sabem que ainda não conhece o Senhor, certo? Falando para elas sobre a lição de hoje, tá bom? Ou melhor, os meus coleguinhas, o meu primo, ele já sabe sobre o Senhor. Então, vocês vão desenhar os peixinhos e aí vão gravar um vídeo falando para o que vocês aprenderam com essa aula, tá certo? Bom, fechem os olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por essa aula. Que o Senhor continue a guardar e a livrar a vida de cada criança, abençoando com saúde, com paz. Abençoa também a vida dos seus pais, da sua família.
guarda debaixo do teu sangue. Também visita a vida do nosso pastor e a sua família, abençoa, dá vitória. E que as pessoas também, Senhor, que ainda não te conhecem, que possam ouvir falar do seu amor e passem a te servir e obedecer para que possam estar no céu também. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos corrigir a lição, tá certo? Então vamos lá. Separe os peixes bons dos ruins, pintando os bons de azul e os ruins de vermelho. O primeiro peixinho tem escrito a palavra amor. Amor é um sentimento bom. Então, esse peixinho é bom. Ele vai ser pintado de azul, certo? O segundo peixinho está escrito a palavra ódio. Ódio não é um sentimento bom. Ódio é um sentimento ruim. Então, ele vai ser pintado de vermelho. O terceiro peixinho está escrito maldade. Maldade também não é um sentimento bom. É um sentimento ruim. Então, vai ser pintado de vermelho. O quarto peixinho está escrito a palavra bondade. Bondade é um sentimento bom. Afinal de contas, é bondade. Então, ele vai ser pintado de azul. Tá certo? O quinto peixinho está escrito obediência. Obediência é coisa boa. É bom também. Então, ele vai ser pintado de azul. O sexto peixinho está escrito desobediência. Desobediência não é bom. É ruim. Então, vai estar pintado de vermelho. E o sétimo peixinho está escrito pecado. O pecado ele também não é bom. É ruim. Então, vai estar pintado de vermelho. Tá certo? A segunda atividade. Complete as frases. O segundo está escrito assim. Complete a frase abaixo. Jesus quis ensinar aos seus discípulos que assim será no fim dos tempos. Falei. Virão os seus anjos e separarão as pessoas boas das ruins, certo? Então a frase ficou: Jesus quis ensinar, a primeira palavra, aos seus discípulos. Discípulos é a segunda palavra. Que assim será no fim dos tempos. Tempos é a terceira palavra. Virão os seus anjos, é a quarta palavra anjo, tá? E separarão as pessoas boas das ruins. Pessoas é a quinta palavra, que vocês vão completar, tá certo? E o terceiro é responda. Letra A. O que Jesus vai fazer com os bons e os maus? A resposta: os bons vão para o céu e os maus para o inferno. Tá? A letra B. O que Deus espera ver em nós? Resposta: um coração verdadeiro, que eu ame acima de todas as coisas e que também ame os demais irmãos, tá certo? Então é o que o Senhor ele espera ver da gente, tá? Essa foi a nossa lição de hoje. Não esqueçam de gravar o vídeo, mandando para a pessoa, para o vizinho, para o parente, para o primo, falando sobre a aula. Ou, se não tiver, vocês gravam o vídeo e mandam para a Pro os peixinhos desenhados e falando o que você aprendeu dessa aula, tá certo? Que Jesus continue abençoando a vida de vocês, crianças. Até semana que vem.